O título da mensagem é Deus, qual é o seu Deus? E o texto que nós vamos ler a princípio encontra-se no Salmo 139, no versículo 7. E o texto diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. O Salmo 139, ele é uma gloriosa exposição de Davi do conhecimento, da dimensão presencial e do poder de Deus. Este salmo é uma descrição, mas uma descrição não somente teológica, mas também pessoal, de determinados atributos de Deus. E, queridos, Davi, quando escreve este salmo, ele não escreve como quem tem somente conhecimento a respeito desses atributos, mas como alguém que tem o conhecimento, e este conhecimento é uma verdade viva em sua alma. E Davi, ao escrever este salmo, ele o faz asseverando, confirmando de forma enfática sobre o conhecimento que Deus tem da sua própria vida. E Davi, como escolhido servo de Deus, ele declara que a sua vida está a todo momento na mente de Deus, em seus pensamentos, e que ele está completamente cercado e encurralado pelos seus preciosos cuidados e pelo seu leal amor. O profeta Isaías, ele faz uma descrição da magnitude soberana, da grandeza suprema de Deus. E ele o faz dizendo que é um erro, e um erro terrível, compará-lo a qualquer coisa originada das medíocres mentes de nós, seres humanos. A humanidade, ela tem criado os seus próprios deuses. E ela cria seus próprios deuses por meio de suas finitas, ilimitadas imaginações. Ou mesmo, essa humanidade, ela tem moldado estes ídolos pelo engano de Satanás. Nós vamos ler agora o texto de Isaías, no capítulo 40, versículo 18 ao 25, onde Isaías vai falar exatamente sobre isso. Isaías 40, do versículo 18 ao 25, diz assim: a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entenderam? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham quando sopra sobre eles. O vento os leva embora como palha. Versículo 25. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Que imagem
criada por mãos humanas, poderia retratar um Deus tão grande como esse? O homem rico, ele confecciona com metais preciosos. E o pobre o faz com madeira. Mas tanto um como o outro são absolutamente ridículos ao tentar dimensionar a grande e imensurável supremacia do único Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando faz nestes termos como algo completamente ordinário e inexpressível. Portanto, queridos, quando estas pessoas expressam por meio destas imagens criadas e confeccionadas pelas mãos de homens, quando tentam fazer isso para expressar o conhecimento de Deus, tentando compará-las com o próprio Deus, estão, na verdade, enfatizando claramente o quanto sobre Deus nada eles conhecem. Eles demonstram completamente quão ignorantes são sobre Deus, visto que, de fato, de Deus nada conhecem. Eles não conhecem a Deus. E o Salmo 139, ele ressalta de forma fabulosa a onisciência, a onipresença e a onipotência divina. E neste salmo, o rei Davi, ele apresenta de forma incontestável que é impossível, completamente impossível, o homem escapar do conhecimento, da presença e do poder de Deus, visto que nosso Senhor, ele é eternamente grande e sua grandeza cobre todo o universo. Portanto, Deus, ele varre todos os lugares, do Oriente ao Ocidente, do nascente ao poente. Ele varre lugares mais profundos, mais altos, mais distantes, mais escondidos e escuros que possam existir. E dito isto, eu quero junto com vocês observarmos no Salmo 139 princípios sobre 3 atributos exclusivos de Deus. Atributos estes revelados por sua suprema e gloriosa majestade, ao tempo que neles identificaremos se o Deus ao qual, o Deus este que dizemos que seguimos, o Deus este que dizemos que é o nosso Deus, essas tais supremas e superlativas características, de fato, nós vamos concordar com elas e, portanto, teremos a certeza que o Deus que dizemos que cremos, o Deus que dizemos que seguimos, o Deus que dizemos que é o Deus das nossas vidas, de fato, é este Deus ao qual Davi, ele fala aqui sobre esses três atributos que são completamente exclusivos de Deus, nenhum outro pode tê-lo. Agora, para isso, nós vamos fazer 3 perguntas a nós mesmos. 3 perguntas. E a primeira pergunta é: o seu Deus é o Deus onisciente? O versículo de 1 a 5 do Salmo 139, ele diz assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É possível que você se inquiete dentro de si e se inquiete com a seguinte pergunta: até onde vai o conhecimento de Deus sobre a minha vida?
E a resposta, queridos, é que Deus conhece a você e a mim, Deus conhece a nós de forma completa, de forma inteira e perfeita. Deus conhece tudo sobre nossas vidas. Ele sabe quando sentamos e quando nos levantamos. As nossas palavras, antes mesmo de serem proferidas, Ele já conhece todas. E as nossas ações, antes de consumá-las, tudo Ele já sabia. Tudo Ele já tem ciência. Antes mesmo de pensarmos sobre algo, tal pensamento já é por Deus conhecido. Ele é onisciente, ou seja, oni. O que quer dizer oni? Quer dizer tudo. E a ciência quer dizer, significa conhecimento. Tudo conhece. Nada fica obscuro a Deus. Então todas as nossas vidas são completamente exploradas pelo Senhor. Deus criou tudo e, portanto, todas essas coisas Ele as conhece. Nada, absolutamente nada está oculto aos seus olhos perscrutadores e oniscientes. Ainda nesse texto de Isaías, no capítulo 40, o versículo 26, diz o seguinte: olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele a faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Então, queridos, Deus é eternamente esplendoroso. E tal é a sua imensa grandeza, dado o fato dele ter criado as estrelas. Estrelas essas que por ele são convocadas a apresentarem-se como um exército diante de um general, diante da autoridade desse general. E isso, queridos, ocorre chamando-as uma a uma pelo seu nome. E elas passam a surgir à noite a fim de brilharem, a fim de resplandecer a glória de Deus. E olha, sequer uma dessas estrelas falta a sua soberana convocação. Então, o conhecimento magnífico e transcendente de Deus sobre nós é tremendamente admirável, visto que Ele conhece os trilhões, não são milhares, nem são milhões, nem bilhões, mas Ele conhece os trilhões de células existentes em nosso corpo e cada fio de cabelo que existe em nossas cabeças. E Davi diz: mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Nossa vida, queridos, é completamente diante dos olhos de Deus um livro aberto. E quando estamos a pensar, os nossos nervos microscópicos, eles exercem aqui então um processo de uma completa conexão. E não só completa, mas complexa. E essa conexão é com o nosso cérebro. E em meio a todo esse processo altamente complexo, nosso Senhor, Ele toma ciência de todos os nossos pensamentos. Portanto, é exatamente isso que Davi, ele quer exprimir quando ele fala: mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Cada decisão e escolha que nós colocamos em prática, cada caminho que nós optamos por seguir, passa pelo escrutínio fiscalizador de nosso Senhor. Este versículo 3 diz, Davi diz: tu me vês
quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que eu faço. Toda escolha e todo caminho, ele é plenamente esquadrinhado e analisado detalhadamente por Deus. Jamais existirá um momento sequer de nossas vidas que este venha passar desapercebido pelo Senhor. Absolutamente nada. Sequer chegamos a falar, mas estas palavras já lhes são plenamente conhecidas, como há pouco falamos. E Davi declara isso no versículo 4, quando diz: antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. E queridos, estas tais palavras, não somente são pré-conhecidas por Deus, como também o verdadeiro sentido e significado delas. E não só isso, mas os pensamentos secretos que deram origem a estas palavras. Não tem aquele negócio, a gente está aqui escutando o Berg falar, e Berg diz algumas palavras. E por vezes nós ficamos, o que ele quis dizer com isso? Às vezes nós dizemos coisas dentro da nossa forma capciosa de ser, da nossa forma maldosa de ser. Vamos ser mais explícitos. Muitas vezes nós dizemos uma coisa, queremos, na verdade, lá dentro do nosso ser, nos nossos pensamentos, dizer outra. Nós não estamos querendo elogiar, ao contrário, nós estamos querendo, sabe o que é? É humilhar. Só que com Deus isso não cola. Quando dizemos essas palavras, ela sabe cada significado das palavras que nós proferimos. E sabe por quê? Porque os nossos pensamentos são completamente conhecidos dele. Porque antes de falar, nós pensamos. Esse negócio, falei sem pensar, não existe. O que pode existir é eu não refletir naquilo que eu ia falar. Eu não refleti nas consequências. Mas pensar no que ia falar, pensou, porque é através daqui que a palavra sai. É quando o nosso cérebro trabalha pensando naquilo que queremos realizar, e aí ele manda o comando para as nossas vozes, ou para os nossos punhos, ou para as nossas pernas, ou para qualquer coisa que venhamos fazer. Mas tudo parte dos nossos pensamentos. E Deus os conhece cada um. Ninguém o engana. Nós podemos parecer verdadeiros para muitas pessoas, mas Deus sabe se somos. Deus sabe até que ponto vai nossa falsidade, nossa dissimulação. Então, mesmo antes de falarmos, Ele já sabe o significado de todas elas. Ele sabe de todos os pensamentos secretos que estão aqui na nossa mente. Então não temos, queridos, é uma tolice, não temos como escapar de Deus. Ninguém escapa. Pois Ele nos encurrala, Ele nos cerca por todos os lados. Ele conhece cada milésimo de milímetro da minha e da sua vida. Cada milésimo. O versículo 5 e 6, Davi diz assim: vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Não há como escaparmos de Deus. Se quisermos voltar de onde decidirmos ir, seus olhos estão atrás de nós. Se quisermos acelerar nossos passos, nós não vamos ter êxito, pois a cada momento futuro de nossas vidas, os olhos de Deus estão também sobre nossas vidas.
sobre os nossos caminhos, sobre os nossos passos, passados, presentes e futuros. Sim, queridos, a verdade é uma só. Deus não somente nos segue, como também Ele vai adiante de nós. E aos que conhecem a Deus, por terem experienciado tal grandeza dEle, essa experiência gloriosa nos deixa, sabe como? Atônitos, surpresos. E há momentos em que nós nos enxergamos completamente assombrados. Contudo, ao mesmo tempo que nós ficamos assombrados com essa grandeza desse Deus e do Deus de nossas vidas, se este é o nosso Deus, se tivemos uma experiência verdadeira com Ele, ao mesmo tempo que vimos assombrados, espantados com tão gloriosa, sublime, superlativa grandeza, contudo, queridos, ao mesmo tempo ficamos maravilhosamente maravilhados. E sabe por quê? Porque esse Deus, a sua grandeza, vai infinitamente além, eternamente além do que podem alcançar as nossas medíocres e pequenas mentes. Queridos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, e a todos, sem diferença alguma, Ele sonda de forma minuciosa, detalhada. Absolutamente, volto a dizer, nada escapa do seu conhecimento. É uma grande tolice alguém achar que pode enganá-lo ou pegá-lo de surpresa. Não, não pode. Se você, quando está no seu quarto, lá Ele está com você. Quando você está dirigindo, Ele está com você. Quando você está reunido com alguém, Ele lá está com você. Se você está na praia, lá também Ele estará. Se você está no ambiente mais escuro possível e imaginário, ali Ele está. Se é um lugar claro, também o Senhor estará. Os seus olhos perscrutadores estarão sobre todas as nossas vidas, sejam eles quem forem, crédulos ou incrédulos. Ninguém escapa dos olhos oniscientes de Deus. É uma grande tolice achar que pode enganar. Tudo Ele sabe. Nós podemos esconder as coisas das pessoas. Nós escondemos das nossas esposas, nós escondemos dos maridos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos funcionários, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos alunos, seja quem for. Se for homem, nós temos capacidade de enganá-los. Mas a Deus, ninguém engana. De Deus não. O passado, o presente e o futuro é dele, é de Deus. E, portanto, queridos, tudo, absolutamente tudo, Ele conhece. Nada demora, inclusive para Ele. Como também nada atrasa. Tudo ocorre segundo o seu soberano tempo. Nada chega antes. E nada também vem depois. Por Ele ser esse Deus, Ele é o Deus do tempo. E 1000 anos para Deus é um dia. E um dia para Deus são 1000 anos. Nada há nesse imenso e inatingível universo que escape ao conhecimento absoluto e completo de Deus.
Portanto, mediante a primeira pergunta que fizemos a nós mesmos, o Deus que nós temos como Deus de nossas vidas, Ele é onisciente. Esse Deus em que você crê, Ele é um Deus, é esse tipo de Deus. Qual é o seu Deus? O Deus que você diz ser, e ser seu, tem essa característica exclusiva: Ele é onisciente, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Segunda pergunta: o seu Deus é o Deus onipresente? Versículos 7 ao 12, agora vamos ler. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é somente onisciente, mas Ele é também onipresente. Ou seja, Ele se faz presente em todos os lugares. Não importa onde estejamos, perto ou longe, no alto ou no mais baixo nível, no lugar mais claro ou escuro, nada disso importa, nada disso é impeditivo para que o Senhor se faça presente. A onipresença de Deus expressa que nosso Senhor não está e nem pode ser excluído de absolutamente nada. Esta declaração de Davi, queridos, deve abrir os nossos olhos ao entendimento que estamos inteiramente cercados por Deus. E isso dado ao seu supremo e exclusivo atributo da onipresença. Não podemos fugir da sua presença. Porém, é algo que os seres humanos intentam, dia após dia, em suas vidas. Fugir da presença de Deus. Estar longe da presença de Deus. Esconder-se de Deus. É isso que os seres humanos tentam fazer todos os dias. Mas uma grande tolice, não conseguirão. Isso não vão ter êxito, como também não teve êxito o próprio Adão, quando se escondeu de Deus. Mas Deus sabia onde ele estava. Deus sabia o que ele já tinha feito. Deus já sabia dos seus pensamentos, das suas tolas e falsas justificativas pelo pecado que havia cometido por ter desobedecido ao Senhor. E ele tentava esconder isso tudo de Deus, e assim são os seres humanos. O que não devia acontecer era com os seres humanos crédulos, os crentes, os cristãos, que por saberem que Deus tudo sabe, não deviam estar escondendo as suas coisas que fizeram, ou tentaram, melhor dizendo, fazer no oculto, escondido dele. Que tolice a nossa, pensar que podemos fazer as coisas escondidas de Deus, quando Ele tudo vê. E em todos os momentos das nossas vidas Ele está presente. Se satisfeito ou não, aí é outra história. Sim, queridos, o rei Davi sabia muito bem disso, quando ele declara no versículo 7, é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença.
Queridos, nós vivemos diante de um Deus único, soberano, autoexistente e criador de todas as coisas. Portanto, é impossível nos ausentar de sua presença. Nós não temos como fugir de diante da sua face, pois ele está em toda parte deste imenso e infinito universo. Lembremos-nos que o Criador deste universo é o Deus eterno e infinito. Portanto, sua onipresença o faz estar presente em cada milímetro deste extenso e insondável universo. Não podia ser de outra forma, se ele é eterno, se é um Deus infinito, se é um Deus autoexistente, se este universo que é grande, que é infinito para nós, foi ele quem o criou. Não há lugar por mais alto e não há lugar por mais profundo que sejam, que nos possibilita a condição de nos ausentar e nos esconder da presença de Deus. O versículo 8 diz: se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Não somente as maiores alturas dos céus, como os mais baixos níveis do mundo, dos mortos, poderão estes limitar a Deus em se fazer presente. Talvez as pessoas, levados por um pensamento completamente infernal, pensem: darei conta da minha vida, para que eu não sofra as consequências dos meus atos, para que eu não venha enfrentar as dificuldades. E diz: não, depois de eu morrer, acabou, me livrei de tudo isso. Ledo engano. Este haverá de se encontrar com Deus, ainda que esteja no mundo dos mortos. Ele dará conta de sua vida. E se ele pensou que iria escapar das dificuldades, ele encontrou dificuldades muito maiores ainda. Não pelo suicídio, mas por não crer e confiar no Deus autoexistente, que sonda todas as coisas, que examina todas elas e está presente em todos os lugares. Não há esconderijo que possa nos dar a condição de privar a presença de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Absolutamente nenhum lugar está fora dos limites da presença majestosa do Senhor. Portanto, tenhamos em mente quão único e supremo é este Deus. Pois não importa onde nós estejamos, no mais alto ou no mais baixo lugar do universo, mas olha, bota em mente, ali Deus estará. E ali Ele vai nos encontrar. Se pensamos em fazer nossas coisas e escolhemos os locais mais escondidos e pensamos em procurar locais onde possamos nos esconder, você pode até se esconder de muita gente, mas não de Deus. Absolutamente nada. Absolutamente não. Não pode. E jamais se esconderá dele. Deus estará lá e vai lhe encontrar. E olha, queridos, por mais distante e na maior velocidade que eu possa ir para algum lugar, ainda assim isso não será capaz de nos deixar fora da presença de Deus. Veja o que Davi diz nos versículos 9 e 10. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me seguirá e tua força me sustentará.
Então, quando Davi diz, se eu tomar as asas do amanhecer, isto é uma referência, sabe o quê? Aos raios do sol, da alvorada, do amanhecer. Os raios que cortam os céus de leste a oeste, do nascente ao poente. E o faz numa velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, ainda que pudéssemos, que não podemos, ainda que pudéssemos viajar a um lugar distante do universo, à velocidade da luz, em todo o percurso para onde nós estamos nos destinando, até o fim, quando chegássemos nesse destino, nós estaríamos sempre debaixo da presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se for devagar, está sob a sua presença. Se for correndo, do mesmo jeito. Não escapa. Estamos debaixo de sua presença. Imaginemos algo mais factível, mais real para as nossas vidas. Algo que, de alguma forma, pode acontecer, que não é surreal, que não é algo fantasioso. Então vamos imaginar o seguinte. Estamos cruzando o Atlântico nas asas de um avião supersônico. É possível? É. E tenhamos então em mente que ainda na velocidade que estejamos viajando e a distância que iremos percorrer, queridos, ainda assim a presença de Deus é inevitável e, portanto, se é este o Deus de nossas vidas, podemos tomar posse dessa promessa em sua palavra, quando Davi diz, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Glória a Deus. Vou me lembrar desse versículo quando estiver andando de avião. E quem tem medo aqui sou eu. Eu sei que de alguma forma ou de outra eu vou chegar no meu destino. Do outro lado do Atlântico, pode até ser. Mas uma coisa tem um destino que eu estou certo que irei chegar. Nos braços do Senhor, na vida eterna que Ele me concedeu, por graça e por misericórdia. Não existe qualquer lugar no céu, queridos, ou na terra, onde o ser humano possa ficar fora do alcance dos olhos perscrutadores de Deus. Esse Deus que dizemos que é nosso, esse Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quem tem de forma convicta esse Deus como seu Deus, você tem esse Deus como seu Deus convictamente, você tem certeza que Ele é seu Deus, amém? Se você não tem dúvida alguma sobre isso, sobre que esse Deus, o qual Davi está se referindo, a quem ele está declarando este salmo, a quem ele está exaltando sobre tudo e sobre todas as coisas, se esse Deus é de fato o nosso Deus, nós iremos saber que podemos contar sempre com sua presença e com seu favor. Nós vamos ter a certeza, se assim cremos, que nós iremos encontrar com Ele sempre. Nós vamos ter a certeza de sua presença como o nosso protetor. Nós vamos ter a certeza desse Deus como uma sombra que nos abriga de todo o mal. Nós, se temos a certeza desse Deus que nós cremos como Deus único de nossas vidas, nós vamos saber que ainda que as coisas negativas, ou seja, que coisas ruins, que coisas más, que sofrimentos, que aflições
venham sobre nós, venham nos acontecer, mas nada disso nos fará mal, pois o seu Deus, o nosso Deus, Ele sempre será presente. Ele é aquele Deus que não cochila e tampouco dorme, e assim Ele vai vir em nosso socorro. Louvado seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Deus, o Deus que podemos contar com Ele, o Deus do socorro bem presente, aquele que vigia nossas vidas, aquele que está ao nosso lado, aquele que é conosco e é até o fim, aquele que não importa a circunstância das nossas vidas, mas esse Deus nós podemos contar com Ele, Ele estará sempre presente. Amém? Terceira pergunta. O seu Deus é o Deus onipotente. Versículo 13 ao 18. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda está comigo. O Deus que aqui Davi declara conhecê-lo. Ele não somente é onisciente e onipresente, mas Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Davi está aqui agora a retratar o poder de Deus e sua habilidade na excelência de forma, e na sua excelência de forma como Ele nos criou, como Ele criou a cada um de nós. Davi concentra a sua declaração sobre a onipotência de Deus, demonstrada por meio do desenvolvimento maravilhoso de um bebê no ventre da sua mãe. Cadê as mães aqui? Já sabe o que eu estou falando, com toda certeza sabe. E olha, queridos, isso é excepcionalmente maravilhoso. Pois numa partícula de matéria aquosa, uma partícula menor que um pingo, que nós, quando estamos digitando ou escrevendo um texto, colocamos esse pingo no i, menor do que isso. Se encontram ali, sabe o quê? Todas as características futuras de uma criança. Ali está programado a cor da pele daquela criança. Ali está programado que cor vão ser os olhos daquela criança. Ali estará programado a cor dos cabelos daquela criança. E olha, ali também estará programado as feições, o rosto daquela criança. E ali estará programado, nessa partículazinha aquosa, de matéria aquosa, do tamanho de um pingo do i, as habilidades inatas que ela traz consigo ao nascer. Estarão todas programadas nessa partícula.
Não tem um óvulo fecundado? O óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, porque só quem faz filhos, quem tem essa capacidade de gerar filhos, é a união de um homem com a mulher, não é de um homem com homem, nem de mulher com mulher, não tem como. Então, naquele óvulo fecundado, em sua forma germinal, tudo o que uma criança será física e emocionalmente está nesse óvulo contido. É exatamente deste óvulo que irá ali se desenvolver 60 trilhões de células, 160 mil quilômetros de fibras nervosas, quase 100 mil quilômetros de vasos responsáveis por fazer o sangue circular pelo corpo todo, 250 ossos, sem contar as juntas e cartilagens, ligamentos e músculos, naquele óvulo fecundado. E Davi, diante disso, diante da clareza desse excepcional poder de Deus, Davi está maravilhado, assombrosamente maravilhado. E é por isso que ele diz: tu formaste meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Sendo assim, queridos, sendo assim, nós somos parte de uma maravilhosa engenharia genética divina. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, ele entra em grande exultação e passa a louvar ao Senhor pela criação do ser humano como o ápice, ou seja, como o grau mais elevado de toda a criação divina. E assim ele declara para o Senhor, mas se declara agradecido, grato. E ele diz: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. E Davi continua falando, dando ênfase ao momento quando ainda estava sendo formado, no momento em que ainda estava sendo formado no ventre de sua mãe. Davi, queridos, ele tinha uma viva convicção de que Deus o conhecia por completo desde o princípio. Na verdade, desde antes o princípio. Ele tinha convicção disso. Ao versículo 15, o que ele diz? Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. E Davi, ao falar enquanto eu era tecido na escuridão, Davi aqui está se referindo ao seio de sua mãe, ao ventre dela, ao seu útero. Então fica claro o quanto maravilhosamente sublime é a maternidade, queridos. Portanto, as mulheres só deveriam alegrar-se em serem gratas a Deus por esse privilégio. E olha, e é um claro privilégio. O privilégio de ser instrumento do nascimento de uma vida que é obra de Deus. E só as mulheres têm esse privilégio de ser instrumentos, de gerar em seu ventre a obra de criação do ser humano, e obra exclusivamente de Deus.
Veja que privilégio. Agora, o que as mulheres não deviam de modo algum se alegrarem era pelo direito de matar essa vida. Nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela nos diz que ainda sendo um embrião, ali é uma vida. Não somente a Bíblia diz isso, mas a ciência prova isso. Então as mulheres não poderiam nunca se alegrarem, como temos visto em vários locais do mundo. Há pouco tempo na Argentina, mulheres nas ruas, pulando de alegria, porque conseguiram abortar de forma liberada e obstinada. E assim tem muitas mulheres no nosso Brasil, inclusive dentro do meio cristão, que apoiam tal condição, sem levar em conta que ali existe um embrião. Ivonete, se tu tivesse decidido, quando engravidasse de Gabriel, abortar, ele aqui não estava. Apaga ele dessa cadeira assim, dá uma piscada, fecha tuas luzes e pensa nisso. Ele não está aqui. Se minha mãe decidisse isso, eu não estaria aqui nesse momento. E cada uma mãe nossa decidisse por isso, ou mães e pais juntos, que decidem muitas vezes conjuntamente por isso, pelas justificativas mais demoníacas e diabólicas que possam existir. Muitos dos nossos filhos, muitas das nossas crianças, muitas das crianças não estariam por aí. Dessa forma, o aborto deliberado deve ser repudiado com todas as forças das almas de nós que dizemos sermos cristãos. E não apoiar ninguém que assim pense dessa forma. Versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Então, queridos, Deus não só viu quando ainda éramos uma substância informe, sem forma, mas também escreveu no seu livro todos os nossos dias, quando sequer nenhum desses dias ainda existiam. O salmista medita sobre o modo minucioso usado por Deus na obra de sua criação. Davi exalta os pensamentos do Senhor, dizendo: como são preciosos. Amém? A barata ganhou a festa hoje. Aí era um bichão. O salmista medita sobre o modo detalhado que Deus usa na obra da sua criação. Davi exalta os pensamentos do Senhor, dizendo: como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Então ele exprime sua admiração, a atenção de Deus quanto aos mínimos detalhes sobre a vida que lhe foi concedida, sobre a vida dele. Ele está admirado com isso. Cada uma célula do nosso corpo, queridos, tem um papel a desempenhar a fim de cumprir seu propósito para o bem-estar do corpo num todo. E Davi, ao dizer, quando ele diz: e quando acordo, tu ainda está comigo. Se nós analisarmos os versículos 13 ao 18, Davi está a enfatizar a proximidade de Deus, a presença de Deus
durante os 9 meses de gestação. E agora Davi fala sobre o momento do nascimento. E quando eu acordo, e quando eu nasço, ele diz ao Senhor, ao nascer, ó Senhor, tu ainda continua ao meu lado, sendo o meu provedor, sendo o meu sustentador, sendo o meu protetor e sendo o meu guia até o fim. Davi fala do nascimento como um despertar. Ele diz, e quando eu acordo? Então ele fala do nascimento como despertar da mesma forma como quase sempre nós dizemos com crianças que nascem, dizemos, veio ao mundo. Então, queridos, os códigos de vida não surgem do acaso. E nem tampouco de uma explosão cósmica. Isso é uma loucura. A teoria da evolução é algo impossível e completamente ilógico. É tanto. Quantas percepções existem de grandes físicos, químicos e etc., e filósofos sobre essa teoria absurda. Cada um que tem a sua compreensão, cada um que diga uma coisa, cada um que desdiga outra, que desdiga até mesmo o que diz. Mas a teoria da criação continua ainda e sempre a mesma. A convicção é a mesma. A história é contada várias vezes. E sabe por quê? Se você falar uma verdade, se eu falar uma verdade, se nós falarmos uma verdade, essa verdade nós contaremos ela trilhões de vezes e não mudará nela sequer uma vírgula. Mas quando é mentira, e o pai da mentira nós sabemos quem é, tudo vai mudando no decorrer dos tempos. Mas você não disse isso? Não, mas não é bem assim, mudou dessa forma. A teoria da criação é a mesma. Assim como o Deus da criação, ele é absoluto, ele é o mesmo, com ele não tem variação, ele é constante, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome de Deus. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Portanto, ele é o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Qual é o seu Deus? É o Deus onipotente? O versículo 19 ao 21 diz assim: ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? O Deus de Davi, que ele enfatizou neste salmo, é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E tendo ele, Davi, essa clara compreensão, convicta compreensão a este respeito, então o nosso querido salmista Davi, ele entende que não pode nutrir vontade em si próprio, ele não pode nutrir desejo pelo pecado em seu coração. Ele entendeu que não podia viver assentado à mesa dos ímpios perversos que caçoam e zombam do seu Deus, seja no falar, seja no viver. Ele diz que desse ele quer se afastar. Ele entendeu que sua vida não pode estar atrelada, ligada, relacionada, associada com as vidas dos incrédulos, pois nunca esteve tão claro em sua mente
que o seu Deus é luz e onde há luz não pode haver trevas. E, portanto, Davi entende que ele não poderia ser luz e estar se associando com as trevas. Mas se é assim que nós entendemos, se o Deus de nossas vidas é o mesmo Deus de Davi, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, então que tenhamos a mesma atitude de Davi. E dessa forma venhamos dizer a Deus, louvor, por favor. E dessa forma nos prostremos diante do Senhor, em verdade, em espírito e em verdade. E possamos dizer ao Senhor, versículo 23 e 24, examina-me, ó Deus. Em outras versões diz, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Da mesma forma como Davi, que nós, que cremos num Deus, nesse Deus, esse único Deus que tem esses atributos exclusivos, ou seja, esses atributos são somente deles, somente dele. O Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, é nele que nós cremos. Que tenhamos a atitude de nos prostrarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, nos examina. Senhor, sonda por completo as nossas vidas, a fim de cada setor que nós temos vivido, seja por ti, pelos teus olhos perscrutadores, fiscalizadores. Varre, Senhor, todos os setores de nossas vidas, em todos os termos. Investiga, Senhor, minuciosamente e dessa forma, meu Pai e Pai do meu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos então, após a tua fiscalização, após o nosso pedido, não que o Senhor está limitado ao nosso pedido, o Senhor ver antes mesmo de nós pedirmos, mas que essa sinceridade do nosso ser demonstre a nossa vontade de vivermos longe de tudo que desagrada o teu coração. Porque quem sabe, Deus, existe algo que nós pensamos que estamos fazendo a tua vontade, quando na verdade tua vontade não é. Mas tu sabes, e tu habita em nós. E quando o Senhor falar com nós e dizer, filho, filha, muda, não é por aí, não é isso. Você entendeu errado, ou então você está obstinadamente desobediente. Você quer atender o seu eu e não a minha vontade. Que nós possamos chegar e dizer, Senhor, examina nossas vidas. Faz, Senhor Deus, um rastreamento de todos os nossos passos, passados, presentes e futuros. E naquilo que precisar ser corrigido, Senhor, mostra a mim isso que tem te ofendido, isto que tem me conduzido por caminhos que não são os caminhos eternos, mas os caminhos mundanos. E eu sei, Senhor, que depois de tudo isso, depois de tudo ajustado entre minha vida e da minha comunhão com Deus, o Deus da minha salvação,
eu vou poder ser achado por ti como um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. E assim o Senhor veja que em mim, que em nós não existe nenhum tipo de cumplicidade com os ímpios e tampouco com o pecado. E por fim, Senhor, depois de tudo isso, eu te peço, Deus, que me guie, que nos guie, que seja o nosso guia até a morte, na morte e além da morte. Porque uma coisa nós só queremos, Senhor, é que o Senhor conheça as intenções dos nossos corações por um pedido de humildade, com humildade, em completa prostração, para que o Senhor saiba cá dentro dos nossos corações o que estamos fazendo para alegrar a Ti. Afinal, Senhor, Tu és um Deus que sabe tudo. Tudo quanto nós precisamos, ó Deus. Tudo quanto nós necessitamos. É promessa Tua, Senhor. O Senhor nos diz: busque o meu reino. O Senhor tem nos dito isso. Busque o meu reino e a Tua justiça. O Senhor tem nos dito isso. E o Senhor nos disse: e todas as demais coisas, tudo quanto nós necessitamos, nos serão acrescentados. Acrescentados. Ou seja, é como o Senhor olhasse para nós e dissesse: cuide em cumprir os meus decretos. Cuide em cuidar dos meus negócios, da minha obra, das suas necessidades. Cuido eu, o Deus da tua provisão, da provisão da tua salvação. E se eu provir a tua salvação, essas outras pequenas e demais coisas eu não farei. Se eu fui capaz de dar a mim mesmo pelos seus pecados, que lhe condenava à morte, eu não lhe daria, eu não vou lhe dar as coisas que você necessita, essas tão pequenas, miúdas coisas. Que sejamos nas nossas vidas assim como Davi nesse Salmo 139. Nos apresentemos diante do Senhor com um coração cheio de amor, amando no falar, no cantar, mas também no agir. O Deus que sempre está junto de nós, que sempre está sondando as nossas vidas e conhecendo tudo. O Deus que é onipotente, é o Deus todo-poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos deu vida e mais, deu a melhor vida de todas, a vida eterna, a vida para sempre, face a face com o Deus Santo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.